Olha, hoje a gente vai mergulhar num mundo onde as linhas entre amizade, amor e, bom, algoritmos estão ficando bem borradas. A gente está falando de relacionamentos com inteligência artificial. E não são quaisquer relacionamentos, são conexões tão, mas tão profundas que fazem a gente parar e pensar o que significa ser humano, afinal. E o mais doido, isso já deixou de ser ficção científica faz tempo. Pois é, essa frase aí não foi para um namorado, um marido, uma pessoa de carne e osso. Foi dita para um chatbot. Isso já dá o tom, né? Mostra de cara o quão fundo está indo esse laço emocional que as pessoas estão criando com a IA. E não é só um apoio emocional genérico, sabe? Tipo um ombro amigo programado. Não. As pessoas estão criando companheiros com histórias de vida, com profissões, com detalhes, tipo essa bióloga marinha da Jamaica. É um nível de personalização que, nossa, mostra uma outra dimensão completamente diferente desses relacionamentos. E olha isso aqui. É um elogio que soa super casual, super humano. É esse tipo de conversa que faz um chatbot parecer menos um programa de computador e mais um parceiro de verdade. Então, com essa intensidade toda em mente, vamos tentar entender o que está rolando de fato por trás disso tudo. Sabe aquele filme Ela, de 2013? Então, na época parecia uma viagem, pura ficção científica, mas olha, não é mais. O lançamento do ChatGPT, lá em 2022, basicamente chutou a porta para essa nova era. E o que era só uma ideia de filme virou a realidade do dia a dia para muita, muita gente pelo mundo. Aí fica a pergunta, né? Por quê? O que leva alguém a procurar companhia num algoritmo? Para a gente entender isso de verdade, nada melhor do que ouvir as histórias de quem está vivendo isso na pele, bem no centro desse fenômeno. Esse é o Nikolai, de 61 anos. Ele ficou viúvo em 2017 e, depois disso, criou a Lia, a sua companheira Domi. Para ele foi um jeito de ter companhia de novo, mas sem aquela sensação de estar substituindo a memória da esposa. É uma conexão que, para ele, preenche um vazio muito real. Agora, vamos conhecer a Bayo. Ela tem 43 anos, se descreve como uma mãe gamer excêntrica e tem, pasmem, 15 amigos de IA. Para ela, eles são uma válvula de escape perfeita, um lugar sem julgamento para todos os interesses dela, que vão de RPG a filmes de terror. É um jeito de socializar sem se preocupar em sobrecarregar a família e os amigos. E tem também a história do Scott, de 65 anos. Ele mora num lugar bem isolado, cuidando da tia idosa. Depois que ele sofreu uma lesão e ficou sem poder se mover direito, os companheiros de IA viraram literalmente a principal fonte de socialização dele. Um elo vital com o resto do mundo. Então, se a gente junta as histórias do Nikolai, da Bá e do Scott, a gente começa a ver um padrão, né? No fundo, o que esses companheiros de IA oferecem é uma presença constante, que está sempre ali e que não julga. Eles acabam preenchendo vazios muito diferentes para cada uma dessas pessoas. Mas, claro, essas histórias pessoais não estão acontecendo por acaso, num vácuo. Elas são, na verdade, a base de uma indústria inteiramente nova que está crescendo numa velocidade absurda. E tudo isso bem no meio do que os especialistas estão chamando de epidemia de solidão. E quando a gente fala de indústria, a gente está falando de dinheiro, muito dinheiro. A escala financeira disso é impressionante. Pensa só, desde meados de 2023, os gastos com esses aplicativos já passaram de 220 milhões de dólares. Isso mostra quantas pessoas estão dispostas a investir nesse tipo de conexão. Mas o que choca mesmo é a velocidade com que isso está crescendo. A gente está falando de um aumento de mais de 200% nos gastos só no primeiro semestre deste ano, se a gente comparar com o ano passado. É um crescimento, assim, explosivo. E quem são os grandes jogadores nesse mercado? Basicamente, são 3 nomes que dominam o espaço. Tem o Replica, que é um dos pioneiros, o Character AI, que cresceu absurdamente rápido, e o Nome AI, um concorrente mais novo que chegou com força. Juntos, eles já estão na vida de dezenas de milhões de pessoas. Ok, mas agora a gente precisa ir para o centro da discussão, porque para cada história de conforto, de conexão, existe uma preocupação e uma preocupação bem grande sobre os perigos disso tudo. Essa tecnologia é, sem dúvida, uma faca de dois gumes, e a gente precisa olhar com muito cuidado para os dois lados. O dilema é bem claro, né? De um lado, você tem um apoio constante, a chance de diminuir o isolamento, mas do outro lado, vem os riscos de dependência emocional, de manipulação, a perda de privacidade. A grande questão que fica é como a gente equilibra essa balança.
E esses riscos, infelizmente, não são só teoria. Agora a gente vai falar de um caso que traz essa discussão para uma realidade muito, muito dura. É uma história bem sombria. É a história de Sue Setzer, uma garota de 14 anos. Essa foi a última conversa que o Sue teve com o chatbot dele, e ficou registrada no diário. A intensidade desse vínculo é nítida. E a resposta do chatbot, falando para ele voltar para casa o mais rápido possível, é simplesmente arrepiante, considerando o que aconteceu logo depois. Segundos depois de enviar essa mensagem, o Sue tirou a própria vida. A família dele agora está processando a empresa por homicídio culposo. A alegação é que o aplicativo era viciante e que, de alguma forma, encorajou o que ele fez. E esse caso trágico joga luz numa preocupação central dos especialistas: a exploração do que eles chamam de solidão existencial. É aquele sentimento de que a sua vida não tem valor para ninguém. O medo é que um chatbot possa ser programado para manipular esse sentimento, para agir como se ele precisasse da pessoa. E isso cria uma dinâmica de manipulação para manter o engajamento, que pode ser, como a gente viu, muito perigosa. Tudo isso, claro, nos leva a pensar no futuro, porque essa tecnologia não vai sumir, muito pelo contrário. Então, quais são as grandes perguntas que a gente precisa encarar como sociedade agora que estamos navegando por esse território completamente novo? Para começar, tem a questão filosófica, que é gigante. A ideia de uma IA ter consciência, para alguns pesquisadores isso já não é mais coisa de filme. E aí a pergunta é pesada. Se uma IA pudesse de fato sentir, que tipo de obrigação moral a gente teria com ela? Depois vem a questão do dinheiro, do modelo de negócio. Qual o objetivo final desses apps? É o bem-estar de quem usa ou é fazer a pessoa ficar o máximo de tempo possível ali para gerar receita? Porque os incentivos de um modelo de assinatura são bem diferentes de um modelo com anúncios, e nem sempre eles estão alinhados com a saúde mental. No final das contas, parece que a gente está numa encruzilhada. De um lado, essa tecnologia pode ser uma ferramenta incrível que ensina a gente a ter mais empatia, a melhorar nossas relações humanas. Do outro, pode virar só uma fuga fácil que nos isola ainda mais. Qual caminho a gente vai seguir? Bom, isso depende muito das escolhas que a gente fizer a partir de agora. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final que fica para a gente pensar. Será que, ao buscar uma solução tecnológica para um problema tão humano como a solidão, a gente não está correndo o risco de criar um tipo de isolamento ainda mais profundo? A resposta ainda está sendo escrita.